Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal Geografia e Atualidades com o professor Ratinho. Na aula de hoje vamos estar falando sobre regiões hidrográficas brasileiras. Eu vou estar detalhando para vocês quais são essas 12 regiões, beleza? Mas antes da aula começar, vão lá e compartilham e curtam o vídeo, beleza? Vamos à aula, galera! Bom pessoal, nessa segunda aula de hoje vamos trabalhar a questão da hidrografia brasileira. Vou estar pontuando para vocês quais são os principais rios que cortam o nosso país. Queria começar essa aula falando de uma das características dos tipos de rios que encontramos. No Brasil, temos algumas características, eu vou estar contando para vocês agora, que a maioria dos rios do Brasil são extensos e caudalosos, por causa do seu clima quente e úmido. O Brasil é um país tropical. A maioria das bacias vão para o oceano. As áreas de escassez e limites são a região nordeste. Então, onde temos o maior ponto de seca, no nordeste. A maioria dos nossos rios são rios de planalto, que favorece a geração de energia hidrelétrica. Planalto, planície, essas são umas coisas que a gente vai trabalhar mais para frente, na questão da geografia, um pouco da geografia de os tipos de relevo. Então a gente vai estar vendo essas distinções. Há também rio de planície, que favorece a navegação, predomina-se o regime de pluvial tropical, que é as chuvas ao decorrente dos anos que determinam o volume de água dos rios. Também predomina-se os rios exorreicos, que são os rios que vão direto para o oceano, que desagam no oceano, e rios perenes. O que seria rio perene? Rio perene é rio que tem água o ano inteiro. Então, não falta. Pode abaixar o nível, mas não falta água. Legal? Pessoal, coloquei aqui para vocês qual é a divisão hidrográfica do Brasil. O Brasil foi dividido em 12 regiões hidrográficas. Daqui a pouco eu vou estar colocando para vocês aqui no quadro a distinção dessas bacias hidrográficas, mas aqui eu coloquei para vocês agora o nome das 12. A região hidrográfica do Amazonas, a do Tocantins Araguaia, do Atlântico Nordeste Ocidental, da Parnaíba, do Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Paraná, do Paraguai, do Uruguai e do Atlântico Sul. Essas são as 12 regiões hidrográficas do nosso país. Agora eu vou começar a pontuar para vocês as características importantes de cada uma. Legal? Então a gente vai começar pela região hidrográfica do Amazonas. Aqui eu pontuei para vocês a primeira região hidrográfica do Amazônica. Ela tem uma extensão de 3.870 km², que corresponde a 45% de todo o território brasileiro. Abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Pará. O rio principal é o rio Amazonas, com 7.100 km de extensão. De extensão. Então, para vocês verem aqui, qual é a abrangência do rio Amazonas. Do rio Amazonas, da bacia hidrográfica da região amazônica. Depois eu coloquei para vocês também a região hidrográfica Tocantins Araguaia. É a maior bacia hidrográfica totalmente no Brasil. Tem aproximadamente uma área de 920.000 km². Atravessa os estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. Nela foi construída a segunda maior usina hidrelétrica, a de Tucuruí, e oferece 3.000 quilômetros de trechos para navegação. Até essa questão dos trechos de navegação tem um debate muito grande na questão de embarcações maiores, que vão afetar, que essa liberação poderia afetar os ribeirinhos ou até a fauna e flora, e
um pouquinho de contaminação da água. Então tem uma questão que abrange a liberação de embarcações maiores para navegar, poder navegar na bacia do rio Tocantins-Araguaia. Legal? Continuando aqui, pessoal. Em seguida vem a região hidrográfica do Parnaíba, que drena 3,9% do território brasileiro. Tem uma área de 333 mil km², atravessa os estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Seu principal rio é o Parnaíba, que tem aproximadamente 1.700 km de extensão, e é um rio, o maior rio navegável do Nordeste. Em seguida, temos a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, que corresponde a 3% do território nacional. O seu rio mais importante é o Rio Meari, com 930 km de extensão. As águas são bastante utilizadas para a plantação de arroz e, infelizmente, o excesso de agrotóxicos que jogam nessas plantações está tendo um alto índice de contaminação da água por meio dos agrotóxicos. Em seguida, temos a região hidrográfica do Atlântico Norte Oriental, que corresponde a 3,4% do território nacional, tem uma extensão de 286 mil km², abrange 6 estados, os estados do Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O seu rio principal é o Jaguaribe. Destaque-se também os rios Beberibe e Capibaribe, que atravessam a cidade de Recife, no Pernambuco. Depois temos a região, uma das regiões mais importantes também, que é a região do São Francisco, que é a segunda maior hidrografia do nosso país, que é o rio Perene, que atravessa uma região semiárida do nosso Nordeste, aqui no nosso Brasil. Ela se situa em quais estados? Nos estados do Bahia, de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. O rio mais importante é o Rio São Francisco, que é conhecido como o Rio da Integração Nacional, porque ele liga os estados da Bahia, de Minas Gerais, de Alagoas e Sergipe. Bom, agora temos a sétima região hidrográfica do Atlântico Leste, que é uma região formada principalmente pelos rios de Quitinhonha, Pardo e de Cardas. Ocupa uma área de Contas, ocupa uma área de aproximadamente 388 mil km², do qual 69% encontra-se na Bahia, 26% em Minas Gerais, 4% em Sergipe e apenas 1% no estado do Espírito Santo. Em seguida temos uma das bacias importantes aqui da região Sudeste, que é a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que os seus principais rios são Paraíba do Sul, o Doce e o Ribeira de Iguape. Possui uma área de 214 mil km², que corresponde a 2,5% do território nacional. E tem os estados que são abrangidos pelo rio, que é o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Destaque-se nessa bacia a mineradora A Vale, que é localizada no Rio Doce, que antigamente era denominada a Vale do Rio Doce. Também tem um outro rio importante nessa região, que é o rio Ribeira Iguape, que é no Vale da Ribeira. Fica localizado entre os dois maiores estados desenvolvidos do país, que é o estado de São Paulo e o estado do Paraná. É uma área com bastante preservação ambiental, com resquícios de Mata Atlântica, mas é muito mal aproveitado economicamente. É um dos lugares com maiores baixos indicadores socioeconômicos. Continuamos aqui com a região hidrográfica do Atlântico Sul, que o rio mais importante é o rio Capivari e Itajaí. 2,2% do rio fica em território nacional, com uma área de 187.552 km², abrange os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Em seguida, em décimo, temos a região hidrográfica do Paraná, que o seu principal rio é o Rio Paraná, que drena 10% do território nacional. Os estados que são abrangidos por ele são o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Tem um excelente potencial hídrico. As suas águas alimentam as turbinas da segunda maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, que fica nessa bacia do Rio Paraná. Em seguida temos a região hidrográfica do Paraguai, que fica localizada em parte da sua bacia fica no Pantanal. O seu maior rio é o Paraguai, que tem uma grande navegabilidade. Juntando-se ao Rio Paraná, forma o Rio da Prata, que possui uma área de 363 mil km², que abrange os estados do Mato Grosso do Sul. É uma importante hidrovia do Tietê-Paraná, com aproximadamente 2.400 km² de navegabilidade. Faz ligação Brasil e Argentina, Uruguai e Paraguai, que são parceiros do Brasil no Mercosul. Então essa bacia do Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná também são umas bacias mais importantes do nosso território. Para encerrar, a última região hidrográfica é a região hidrográfica do Uruguai. As águas do Rio Paraguai unem-se ao do Rio Uruguai, que nasce no Brasil e deságua no estuário da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai. Tem um bom potencial hidrelétrico, importante trecho navegável. Em território brasileiro, a região possui aproximadamente 274 mil km², 3% do território nacional, e abrange os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, para encerrar essa região hidrográfica do Uruguai, que encerra a aula de hoje, depois de a gente ter passado por todas as bacias, e na próxima aula a gente vai estar falando sobre o aquífero Guarani. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!